que você vê quando a escuridão do quarto se esvai e o reflexo no espelho te confronta? Uma imagem cristalina, uma pose segura e imutável? Ou uma sombra, um segredo que se esconde nas entranhas da sua mente? Bem-vindos ao beco escuro da consciência, onde a verdade é apenas uma miragem e o ego. O ego é o eterno suspeito, sempre com uma nova identidade a exibir. Uma máscara que construímos para enfrentar o mundo hostil, um papel que encenamos sem saber quem dita o roteiro. Uma arquitetura de anseios, receios e quimeras que, no deslize de uma fenda, nos mantém cativos. Uma fortaleza que, em sua opacidade, esconde mais do que revela. Mas e se essa fachada, que tanto nos custou a levantar, fosse mais frágil do que um castelo de areia? E se toda essa segurança fosse apenas uma ilusão sob holofotes de neon, prestes a ruir com a primeira gota de chuva? E se essa imagem de si que cultivamos com tanto zelo fosse apenas uma construção da mente, uma miragem passageira que se dissolve na primeira brisa da verdade? Eu sou Luca Ieck, e juntos, vamos trilhar este labirinto carregado de mistérios e fascinação. Adentraremos as sombras da nossa própria consciência, desvendando a fragilidade do ego e buscando respostas onde os dogmas se dissipam. Uma jornada obscura, sim, mas crucial para revelarmos os segredos da nossa verdadeira identidade. Não nos contentaremos com as respostas fáceis, com os clichês do autoconhecimento. Vamos cavar fundo, até a raiz da questão. E não vamos nessa caminhada sozinhos, pois, nesta jornada, precisamos da companhia daqueles que também sentem a inquietação da verdade. Se você se identifica com essa busca por autenticidade e verdade, junte-se a nós nessa investigação, pois em conjunto, podemos desafiar as sombras e iluminar o caminho. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com aqueles que também se perdem nos labirintos do ego, e mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. É na comunidade que encontramos força para desvendar os enigmas da consciência. Juntos, vamos iluminar os recantos mais escuros da nossa mente, e com sua inscrição, você garante que receberá os próximos capítulos da nossa investigação. Não se trata de uma jornada solitária, mas de uma caminhada coletiva rumo a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Continuaremos a desafiar as ilusões e buscar a verdade, por mais tortuosa que seja a jornada. A sua participação é essencial, e juntos, podemos ir além do que imaginamos ser possível. Afinal, qual é a verdade sob a fachada do ego? Qual é o segredo que ele esconde nas sombras da nossa mente? A resposta, meus amigos, está talvez mais próxima do que suspeitamos, oculta em nossos próprios anseios e medos, mas acessível somente a quem se atreve a questionar. Mas para encontrá-la, teremos que mergulhar nas sombras, confrontar nossos demônios interiores, desconstruir as verdades que nos contaram e deixar que a dúvida seja nossa guia na escuridão. Não será uma jornada fácil, mas a busca pela autenticidade exige coragem e um coração aberto. Que o mistério nos guie. O ego, o suspeito de sempre. Uma construção feita de aparências, nutrido por falsidades e oculto nas sombras da mente. Afirmam que ele é quem você acredita ser, a imagem que você projeta para o mundo, mas talvez seja apenas um personagem inventado, uma quimera que se esconde sob luzes de neon. Um personagem que desempenhamos com tanta convicção, que acabamos nos esquecendo de quem realmente somos. Forjado por memórias, ambições e pavores, o ego se torna uma prisão, uma teia complexa da qual a mente se esforça para escapar, um labirinto de ilusões onde a verdade se perde. Na psicologia,
Define-se como a porção da psique que negocia entre o consciente e o inconsciente, entre o universo interno e externo, mas o nó reside, talvez, em que o ego se confunda com o próprio eu. Eis a raiz do problema, o ponto onde a busca pela identidade se perde em uma falsa representação. A fragilidade do ego, sua vulnerabilidade exposta em plena luz do dia. A insegurança, o medo, as palavras que penetram como facas na escuridão da alma. Na busca por aclamação, ele se esconde em identidades falsas, em conquistas que são apenas promessas vazias, em vitórias que não trazem satisfação. E quando a verdade se revela, ele se estilhaça como vidro na calada da noite, expondo sua fragilidade. A ânsia por validação externa, como observou Carl Rogers, nos distancia de nossa essência, gerando uma dissonância entre o eu autêntico e o eu ideal, nutrindo uma procura incessante por aprovação que nunca encontra satisfação. Os mecanismos de defesa, como elucidou Anna Freud, são as armas do ego, as ferramentas com as quais ele se camufla e se protege de suas próprias fragilidades, os escudos que levantamos para evitar o confronto com a nossa própria verdade. Mas até quando esses escudos serão capazes de nos proteger? A fragilidade do ego, sua vulnerabilidade exposta em plena luz do dia. A insegurança, o medo, as palavras que penetram como facas na escuridão da alma. Na busca por aclamação, ele se esconde em identidades falsas, em conquistas que são apenas promessas vazias, em vitórias que não trazem satisfação. E quando a verdade se revela, ele se estilhaça como vidro na calada da noite, expondo sua fragilidade. A ânsia por validação externa, como observou Carl Rogers, nos distancia de nossa essência, gerando uma dissonância entre o eu autêntico e o eu ideal, nutrindo uma procura incessante por aprovação que nunca encontra satisfação. Os mecanismos de defesa, como elucidou Anna Freud, são as armas do ego, as ferramentas com as quais ele se camufla e se protege de suas próprias fragilidades, os escudos que levantamos para evitar o confronto com a nossa própria verdade. Mas até quando esses escudos serão capazes de nos proteger? Para além do ego, uma nova possibilidade. A liberdade, a autenticidade, a verdade, mas o caminho é árduo, tortuoso, cheio de becos sem saída. Desvencilhar-se da prisão do ego exige coragem, autoconhecimento e um mergulho nas profundezas das nossas sombras. Uma jornada que exige a quebra de velhos padrões e o enfrentamento das próprias limitações. A identidade autêntica não se encontra na máscara, mas naquele que a observa, que a questiona, que a desafia, que se permite ser vulnerável. Como observou Jung, a individuação é a jornada pela completude, a integração das nossas sombras, a aceitação da nossa complexidade, para além das camadas do ego, e isso requer audácia, uma coragem que nos permite ir além das nossas próprias fronteiras. Encontre sua luz, a força que reside em seu interior. O ego, fragilidade e enigma. Uma sombra que nos acompanha em cada passo, uma quimera que nos confronta em cada esquina, um mistério que nos desafia a cada instante. A consciência, nossa única esperança, a luz na escuridão da mente, a ferramenta para questionar, para buscar e para encontrar. Mas a charada persiste, o enigma permanece. Quem somos nós, realmente? E qual a verdade por trás da máscara do ego? Qual o propósito dessa busca? A resposta, talvez, não seja um fim, mas sim, a própria jornada, o próprio ato de questionar, a própria busca pela verdade, por mais que ela se revele obscura. E que o mistério nos guie em direção à nossa verdadeira identidade.